Ele está trabalhando com um ramo positivo das Forças Armadas para divulgar tudo. E isso levanta uma relação, uma conexão com o que o seu bisavô fez enquanto era presidente dos Estados Unidos, que foi estabelecer uma espécie de aliança ou facção militar positiva dentro do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Mas claramente havia algo que ele planejou para garantir que no futuro, se o Estado Profundo, Cabala, ameaçasse o futuro da República Americana, esses militares chapéus brancos pudessem se apresentar e, de certa forma, resgatar a República. E aqui, você sabe, você está conversando com o JP, ele está mostrando essa área onde um oficial superior da Força Aérea o instruiu e lhe dá o sinal verde para compartilhar a sua missão. Então, não sabemos o nome e nem a patente desse oficial superior, mas JP mostrou a você, assim como mostrou a mim, aquela mesma área. Então, eu acho que é aqui que levantamos a questão sobre essa facção da Aliança Militar Positiva, que está fazendo com que pessoas como o JP revelem o que realmente está acontecendo, quanto disso está relacionado ao que foi estabelecido pelo seu bisavô no final do seu mandato. Acho que está tudo interligado. Os chapéus brancos foram estabelecidos durante a época dele. Acho que é uma herança de coisas que vieram antes, mas quando olhamos para a Segunda Guerra, nós não vencemos a Segunda Guerra de verdade. Houve uma infiltração massiva através do paperclip. Durante o governo Truman, 12 majestosos, organização que assumiu o controle do governo paralelo, onde o presidente não tinha poder algum. Existem 30 níveis de sigilo absoluto. Então, ele estava de mãos atadas, mas ele estabeleceu uma força de contra-ataque e teve que fazer isso de forma bastante discreta, com a ajuda de Valtor, que alertou sobre os nórdicos, Greys, supostamente, alegadamente, mas não todos os nórdicos. É uma situação tanto mista, pode ter havido mais de uma facção ou versão desse tipo de contato. E quando vemos os elementos positivos disso, estamos lidando, assim como lidamos com outros grupos, as versões caídas, as versões superiores, aquelas que estão a serviço da humanidade, que estão executando algum tipo de agenda de controle, parece que ele está ligado aos positivos. Então eu sinto que os nórdicos foram meio que empurrados para algo, ou havia algum tipo de conexão com a Nova Berlim, a Aliança Nazi-Draco, e os nórdicos. Mas então essa facção mais positiva parece surgir de algumas coisas que Eisenhower estabeleceu e que teriam atraído aqueles que não queriam seguir as agendas do Estado Profundo, porque o que eu descobri é que, na verdade, o Estado Profundo, que está operando muito mais do que entidades extraterrestres. Eles conseguiram se apoderar das tecnologias, houve acordos de não interferência, mas a direção principal mudou na década de 30, quando atingimos a velocidade de dobra 1. Eu acho que Eisenhower plantou a semente de algo que agora está dando frutos. E revelando muito mais sobre os grupos positivos em comparação com os grupos não positivos. Acho que depende da humanidade, porque se não tivermos a altura da responsabilidade, formos facilmente controlados, então algo vai surgir e assumir o controle por nós. Portanto, essa ordem executiva que Eisenhower implementou para salvaguardar nosso futuro tem a ver com aquilo que nos tornamos conscientes. Isso muda a dinâmica, a natureza de como trabalhamos com seres deslocados ou que vivem fora do planeta. É uma questão difícil. É por isso que é importante que todos nós
juntemos nossas ideias, conectemos os pontos. As informações que tenho mudam, se alteram quando eu converso com alguém como JP, quando analiso as suas informações. Isso acrescenta muito mais à história sobre as arcas, os nórdicos. Eu acho que há nórdicos que faziam parte do plano eugênico ligado à agenda nazi, que mudou e se transformou, porque nós mudamos e nos transformamos. E essas unidades militares positivas podem ter feito com que muitos fugissem de uma posição em que estariam se essas coisas não tivessem sido estabelecidas. É como um efeito dominó. O que conseguimos alcançar aqui embaixo é algo como assim, como em cima e embaixo. Quanto mais cooperamos e nos unimos, mais eu sinto que isso altera a dinâmica de nossas relações com os seres extraterrestres. Essas são as conversas que eu gostaria de ter mais para entender o papel dos nórdicos agora. Porque o que eu entendi foi que Valtor alertou sobre os nórdicos greys, ou seres que pareciam nórdicos, mas na verdade não eram. E quando você pensa em coisas como tecnologia holográfica, maneiras de se camuflar para parecer benevolente, eu acho que alguns mundos da Federação Galáctica ainda podem ter algo parecido com o Scope. Eu digo isso com discernimento, não estou dizendo que isso seja um fato. Mas precisamos analisar o que é benevolente versus benevolência ou não benevolente. A nossa recuperação da soberania é a coisa mais importante. Essa é a prioridade. Não queremos que nada venha nos salvar. Queremos ser capazes de alcançar algo a partir de dentro. Começar a ter relações com algo em ressonância, em vez de algo que nos sobreponha ou ultrapasse a nossa capacidade de alcançar isso. E quais tecnologias estão em harmonia com o desenvolvimento da nossa alma? Em oposição àquela que substitui. Essa questão dos nórdicos e de distinguir entre os nórdicos genuínos e os falsos ou sintéticos, isso meio que traz à tona um pouco da história galáctica, onde, pelo que eu sei, isso remonta às guerras de Lyra, quando os reptilianos Draco invadiram e criaram esses nórdicos sintéticos para se infiltrar e comprometer os mundos de Lyra. Eles vêm fazendo isso desde então. Agora, na Terra, temos esse problema em que temos nórdicos positivos trabalhando com a Federação Galáctica, fazendo o bem, mas também temos esses nórdicos sintéticos que são muito bons em se infiltrar e comprometer, e que, na verdade, estão trabalhando com os reptilianos Draco. Então, sim, o que você sabe sobre isso? É aí que entra o discernimento. Há algumas coisas que me preocupam em relação à Federação Galáctica, sem desmerecer o lado positivo disso. O quão variado é, sabe, na realidade. Há quem fale que Eisenhower firmou acordos com a Federação, mas eu não ouvi nada a respeito. Valtor era um fora da lei, não fazia parte dessas federações, mas alguns dizem que ele, na verdade,